Olá, meus amigos do Jovem Cast. Estamos aqui nesta noite fria, gravando em mais ou menos 9 graus aqui em Santa Rosa, mas para trazer o melhor conteúdo para você jovem que está nos assistindo aí da sua casa. E hoje o nosso convidado, muito mais do que especial, é Paulo, né? Hoje ministrou para nós no Forjado sobre o homem e os estudos. E nesse tema nós vamos seguir, né? A juventude e a relação com os estudos, né? Desde os estudos da curiosidade até o estudo de cursar uma faculdade, prestar um concurso, né? Então deixar que Paulo, né, se apresente, dê a boa noite, dê o bom dia ou boa tarde ao nosso público. Uma boa noite, então, a você que vai assistir, seja hoje, logo depois, ou talvez daqui a algum tempo, então, jovem que acompanha esse conteúdo tão precioso e tão rico que vocês têm visto aí ser produzido pelo nosso amigo Wesley e o pessoal da Umadessar. Então, eu sou o Paulo, 35 anos, sou cristão, casado, tenho 2 filhos e gosto muito dessa área de estudos, estudo há muito tempo. Tenho 35, né? Já fui jovem há um bom tempo, né, Wesley? Não, mas ainda tá jovem. Mas pela minha experiência, minha vivência, estudei muito, fiz muitos concursos e já digo de antemão que aquilo que eu faço para concurso, ou fiz para concurso, nós podemos aplicar para qualquer área, que é uma questão de foco, persistência e determinação em fazer aquilo que você gostaria de fazer da melhor forma, com persistência, com disciplina, seja tendo vontade, não tendo vontade, mas fazendo aquilo que você gosta, para que você execute bem e seja bem sucedido na área que você escolheu. Paulo, o tema estudos, por muitas vezes, por muitos anos, foi visto até como tabu dentro do meio religioso, né? Que muitas vezes as pessoas entendiam que o estudo afastava o homem de Deus, né? E creio que não é dessa forma, né? O estudo é um instrumento que Deus nos deixou justamente para nós poder se aproximar dele. Desde a área teológica, desde o conhecimento das coisas da vida, que ele é o criador de todas elas, né? Então, o cristão, ele deve ter esse interesse por estudar ou realmente isso afasta ele de Deus se ele buscar o conhecimento? Eu vou dar um exemplo, né, de um familiar bem próximo a mim que dizia mais ou menos assim: Wesley, na verdade meus filhos não precisam estudar porque Jesus vai vir logo e como ele vai vir logo, não precisamos gastar o tempo estudando, né? Mas aconteceu que falava isso quando as filhas eram crianças. Passou o tempo, as filhas já são quase idosas hoje. Jesus não veio ainda e elas acabaram não estudando, né? Então o que eu acho é que na verdade Deus, ele é o centro de tudo, ele é tudo. E no sentido, quanto mais nós estudamos, nós estamos na verdade descobrindo Deus, né? Esse é um conceito errado, equivocado, que foi construído ao longo do tempo no meio religioso, que o estudo nos afasta de Deus. Pelo contrário, se nós formos entender a teologia, por exemplo, é o estudo sobre Deus. E como é que eu vou conhecer alguém se eu não estudar sobre ele, se eu não buscar saber quem é? Por exemplo, qual que é o livro que fala sobre Deus, que ele se revela? É a Bíblia. Então alguém que diz que ama a Deus, que quer conhecer Deus e não estuda a Bíblia, não está de acordo, né? Não está de acordo. Tá? É quase sendo hipócrita, né? Hipócrita, porque em vez de conhecer Deus, que é o meio que ele se revela, é a Bíblia, a pessoa na verdade está se afastando, entendendo que o estudo afasta de Deus. Isso é uma mentira que foi desenvolvida, né? Uma falácia que, graças a Deus, a gente tem superado nesses últimos tempos. Paulo, muitos jovens não estudam por aquilo que nós já conversamos em outro momento. Eu não sou inteligente, eu não tenho capacidade, né? Eu não tenho condições, eu não tenho um computador para estudar, eu não tenho uma internet boa, meu pai não fez faculdade, eu não vou precisar, ou sou bem sucedido, né? Que conselho tu dá para esse jovem que muitas vezes, porque acha que não tem capacidade suficiente ou que não precisa, que está se abstendo de estudar, né, na nossa geração? Tem um conceito bem importante que eu acredito, é que todos têm a capacidade de fazer um esforço para aprender algo. É a primeira coisa, tá?
Então eu posso entender que alguns podem ter acesso a mais recursos, posso entender isso, mas hoje com o advento aí de tanta tecnologia, de internet, e-mails, redes sociais, o YouTube, por exemplo, ele tem tanto conhecimento, ou informação, melhor dizendo, informação, tá? Tem muita informação boa, mas tem informação que também não é boa, e acaba que muitas vezes o jovem ele não consegue transformar aquela informação em conhecimento, mas eu acho que cada um deve usar os meios que tem neste tempo para que consiga fazer mais, aprender mais sobre o assunto que quiser. Tá? Seja um assunto teológico, seja um assunto de uma área que tenha afinidade, numa área que gostaria de trabalhar, atuar. Então são tantos caminhos e tantos recursos que eu não consigo entender alguém dizer que eu não tenho possibilidade de encontrar o recurso. Tá? E sobre a questão do esforço, eu acho que todo mundo consegue oferecer, ou qualquer pessoa consegue oferecer o esforço para que consiga aprender algo, seja no meio religioso, seja fora, né? Em qualquer profissão, por exemplo. Paulo, tu mencionou que fez concurso para a prefeitura, passou, fez concurso para os bombeiros, passou, também depois tentou nesse CS, ficou bem colocado, né? Polícia Civil, passou de Santa Catarina, fez a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, passou, ficou por pouco também na Polícia Federal, né? De certa forma passou, mas ficou basicamente majorado, né? Eu imagino que como cristão, foi no dia da prova, tu pensou, vou pegar o ônibus, vou fazer a prova, ou tu teve que estudar? Ou isso é necessário para nós cristãos? Ou Deus vai agir na hora lá? Nós precisamos estudar, mesmo sendo cristão, se esforçar? Como é que eu vou dizer? É uma frase que eu sempre lembro, ou lembrava quando eu estudava, né? Estude como dependesse apenas de você e ore como se dependesse apenas de Deus. Posso dizer que qualquer pessoa, Deus não vai chegar e vai te dar todo o conhecimento no dia por revelação. Pelo contrário, Deus premia esforço e Ele é justo. Tá? Então, em tudo na nossa vida, nós seremos premiados pelo esforço à medida que nós nos esforçarmos para algo. Então, a questão, assim, baseado na minha experiência, Wesley, tá? Que eu tive, quanto eu estudei, do que eu fiz, desse caminho de concurso, mas pode se aplicar em qualquer área, eu me esforcei muito, eu fiz muito do que eu podia fazer. Tá? Seja dedicando tempo, criando estratégia, definindo um método de estudo para que no momento que eu precisasse, no momento de uma prova, por exemplo, eu tivesse conhecimento, eu tivesse a tranquilidade para realizar uma prova, sabe? Então, tudo na vida exige esforço, exige preparação. Então, nós estamos constantemente nos preparando para algo que nós não sabemos, sabe? Então, ninguém vai saber da noite para o dia ou vai aprender. Existe uma questão muito importante do imediatismo. Os mais jovens, essas gerações mais novas, elas têm muito, ou gostariam que tudo fosse imediato, mas existem coisas na nossa vida que Deus ele está no processo. Nós devemos aprender isso, que Deus está no processo de estudar, no processo de trabalhar numa empresa e ficar por anos aprendendo, adquirindo conhecimento para que eu tenha oportunidades maiores no futuro. Tudo isso faz parte de uma construção e Deus ele nos abençoa no processo e Ele estará conosco nos processos da vida. Paulo, quero que tu também deixe um conselho para aqueles jovens, como tu falou, não somente que estão estudando para um concurso, mas que estão se preparando para uma oportunidade de emprego tão sonhada, né? E que talvez não estão passando no concurso, não estão conseguindo a vaga. Na tua trajetória, tu persistiu, tu conseguiu alcançar os seus objetivos não desistindo, tendo resiliência? Fala um pouquinho sobre isso, deixa um conselho para esses que muitas vezes estão cabisbaixos, porque a gente sabe que é frustrante às vezes não passar, né? Wesley tocou num ponto extremamente importante. As frustrações e as derrotas, entre aspas, elas fazem parte da nossa vida e da vida de qualquer pessoa, seja cristão ou não cristão. Todos teremos obstáculos, enfrentaremos desafios, alguns nós iremos conseguir transpor com facilidade, outros não. E uma questão importante, geralmente as vitórias elas são menores do que os percalços, as derrotas, digamos assim. E na minha caminhada eu tive várias
reprovações, eu tive várias coisas que eu não consegui alcançar, mas teve outras que eu consegui. Então, eu vou dizer para o jovem que vai assistir, você vai aí pensa assim, nunca vai chegar o meu dia, nunca vai dar certo nada na minha vida dar certo. E geralmente nós temos esse pensamento naquele momento que acontece algo negativo. Mas eu quero dizer para você que as frustrações fazem parte para construir um conhecimento, para que você melhore, para que você tenha maturidade para enfrentar outros obstáculos que virão mais para frente. Então, seja no concurso, seja no emprego, você tem que estar preparado. E como se prepara? Isso é diário, é semanal, é mensal. Talvez para alguns vai levar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, anos para você alcançar aquilo que você gostaria, sabe? Mas tudo isso é uma construção. Então, os obstáculos vão fazer parte da vida. Alguma perda, alguma coisa que não vai ser como eu imaginava que fosse, faz parte, isso é normal. Mas a questão é persistir, é usar aquele conceito: eu vou estudar quando eu tiver vontade, eu vou estudar quando eu não tiver vontade, eu vou estudar quando a vontade vier. Nesse caso, eu vou estar preparado para uma oportunidade, e quando a oportunidade surgir, eu estarei preparado. É melhor você estar preparado e não ter uma oportunidade do que a oportunidade aparecer e você não estar preparado. Então eu acho que é algo bem importante, é uma construção para que no dia que a oportunidade apareça ou aparecer, qualquer um, jovem ou não, esteja preparado para poder executar aquilo. Paulo, a última pergunta, mas também muito relevante, já peço também que tu dê o teu conselho final, né? Muitos jovens têm sonhos, têm ambições, muitos abandonam, mas muitos persistem, não param. Só que nessa caminhada, muitas vezes, e não parar, eles acabam deixando Deus de lado. Iniciam um curso técnico, iniciam uma faculdade, um cursinho preparatório, e Deus já não é mais prioridade. Deus já fica de fora. Parece que Deus não se encaixa mais no contexto acadêmico. E a gente vê essa realidade, muitos jovens que vão cursar a faculdade e abandonam a sua fé. Como manter a nossa fé ardendo em nosso coração, nós continuar amando, servindo a Jesus, mas mesmo assim continuar empenhado nos estudos, tirando notas boas na faculdade, estudando para um concurso, se preparando para uma vaga, se especializando, fazendo uma pós-graduação, seja terminar o ensino médio, né? Mas se esforçando, dando nosso melhor com excelência. Como unir Deus e os estudos? Bom, eu sempre tive esse conselho que veio da minha mãe, sobre nunca esquecer da minha origem, da onde eu vim, e não esquecer da fé que eu fui formado e forjado, né? Usando a expressão que dá título a essa atividade, forjado dessa forma. Então eu acredito, primeiro, que o cristão ele não tem duas vidas, uma vida na igreja e uma vida secular, é uma só. E tudo que ele faz, ele deve fazer para glorificar a Deus. Isso é bíblico, né? O apóstolo Paulo fala isso: não importa o que você esteja fazendo, que você glorifique a Deus. Então você deve sempre lembrar, faculdade é legal, mas acima de tudo, quem criou todas as coisas, quem é o dono de todo conhecimento é Deus. E as universidades, as maiores do mundo, elas começaram e foram formadas a partir do entendimento de que as pessoas deveriam entender e estudar quem é Deus e o que Ele fez. E hoje nós vemos a universidade, principalmente Wesley, afastada dessa realidade. As universidades afastadas desse conceito. Elas são pluralistas, elas são antropocêntricas, elas trazem conceitos que são anti-Deus. Mas eu quero dizer a você, jovem, se você entrar na faculdade, lembre-se do teu Criador, lembre-se que Deus, ele é o Criador de todas as coisas e ele sustenta todas as coisas e continua sustentando. Não existe algo que você possa fazer ele ser bem sucedido longe de Deus. Então, eu sempre levei isso para a minha vida. A minha formação é importante, a minha carreira profissional é importante, mas principalmente andar do lado de Deus é importante. E hoje eu tenho 2 filhos, o Abner e a Radassa, eu tenho uma esposa, a Evelyn, e nós sempre tentamos levar esse conceito, que o mais importante na nossa vida, o centro da nossa vida é Jesus. E a partir disso, todo o resto se constrói. Carreira é importante, família é importante, mas o mais importante é estar ao lado de Deus, vivendo uma vida em comunhão com Ele, porque todas as outras coisas, elas
vão ser muito melhores quando Deus estiver conosco. Maravilha. Paulo, só temos a agradecer ao teu tempo, à tua disponibilidade de passar esse frio, de reservar esse tempo na tua agenda para estar conosco. É muito gratificante. Particularmente fico muito feliz, como estudante, como acadêmico, ter pessoas no nosso meio cristão, na nossa denominação, que também estão empenhados no estudo, se tornam referências, se tornam inspiração. A gente não olha com um olhar de uma missão impossível, mas a gente olha lá, ele conseguiu, ele persistiu, um dia vai chegar também a minha hora. Então você é uma inspiração, como já foi dito em outros momentos, e uma referência na nossa juventude. Então, muito obrigado de coração pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Bom? A você de casa, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela sua atenção. Comenta, manda para o amigo, manda para a família. E sempre que tiver oportunidade, venha servir a Jesus, continue nos estudos, não desista, persista. Você também que está assistindo e quer patrocinar a Humadissar, fale comigo, vou deixar meu contato embaixo, ou fale com algum dos coordenadores da Humadissar, e nós vamos estar fazendo um trabalho para a glória de Deus. Continue estudando e continue firmes na palavra e na fé com o nosso Senhor Jesus. Amém?